Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder, especial Eleições 2022. E na edição de hoje estou recebendo o deputado estadual Sinésio Campos, do PT Amazonas. Seja muito bem-vindo, deputado. Poxa, a alegria é nossa, pela primeira vez estar aqui no Portal Poder, mas que vocês estão acompanhando sempre, né? Eu vejo a divulgação, né, do nosso trabalho e é isso aí, interação acima de tudo. Principalmente hoje as redes sociais que fazem exatamente o fim do que se tinha no monopólio da comunicação. Portal Poder é isso aí. Muito bem, o senhor está no 7º mandato já na Assembleia Legislativa, é pré-candidato à reeleição. Ao que se dá essa longevidade na política e principalmente na Assembleia Legislativa? Marcelo, em primeiro lugar é dizer que você deve transformar a sua vida uma alegria, uma felicidade daquilo que você faz. Eu sempre digo o seguinte, se você não quiser ter um dia de trabalho na tua vida, faça o que você gosta. A partir do momento que você faz as coisas sendo, como diz o caboclo, empurrado, eu não uso o relógio, é um sintoma disto, né? Porque igual o empregado, o cidadão, que fica logo olhando todo o tempo no relógio, já está na hora de eu bater o ponto e ir embora. Ou seja, você está ali forçado para tudo. Então, como também na política, eu vejo que muitos enveredam para a busca de status, ou poder econômico, ou satisfação, muitas das vezes familiar. E o que cria isso, muitas das vezes é como se fosse um casamento forçado, não, tem tudo para não dar certo. Então eu vejo que a nossa longevidade, primeiro, transformar o mandato em caixa de ressonância da sociedade. Eu sempre digo, o mandato parlamentar, o cidadão tem que ter um pé no parlamento e outro da sociedade. Como no nosso rosto aqui, nós temos uma boca e 2 ouvidos. O povo são nossos ouvidos. Muito bem. Falar em ouvir, eu estava hoje numa audiência pública lá na rodoviária municipal. Do que tratou essa reunião? Primeiro, Marcelo, eu venho há 15 anos dizendo que o cartão postal negativo que nós temos para a cidade de Manaus, uma cidade que tem a Zona Franca de Manaus, um dos maiores, nós somos a capital da Amazônia, temos quase 2,5 milhões de habitantes em Manaus, mas se você observa, a nossa rodoviária, que é uma rodoviária intermunicipal, porque municípios como Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Altazes, pessoas que utilizam a 309, como também Novo Airão, Manacapuru, do outro lado da estrada de Manacapuru, como Iranduba, utiliza essa estrada, como também na 74, você observa também Presidente Figueiredo, Balbina, e como também quem vem da Venezuela, ou seja, Roraima, Rondônia, Rorainópolis, e como também a M010, que quem vem de Rio Preto da Eva, Itapiranga, Itacoatiara, Urucurituba, Maués, inclusive, quem quer encurtar a distância, quem vem do Baixo e Médio Amazonas, utiliza exatamente esse meio de transporte. Então é uma rodoviária interestadual, intermunicipal e internacional, porque quem quer ir para o Caribe, de uma forma mais popular e com menos custos, utiliza o transporte de ônibus, terrestre. Então, o que nós verificamos? Nós temos aqui algumas dificuldades, como com o Roadway, que também já denunciamos a situação do Roadway, ou seja, você paga até para utilizar o banheiro. A rodoviária de Manaus, da mesma forma, na verdade, é uma casa assombrada, uma casa que está há 40 anos precisando da assistência do povo, mas também temos o Eduardo Gomes, que tem uma estrutura, um aeroporto decente e digno. Então, o que queremos? Aqueles que utilizam o transporte fluvial e o terrestre, que são a maioria da população, que não tem como, muitas das vezes, pagar um transporte aéreo, precisa de dignidade. Então, o que fizemos? Há 15 anos vemos fazendo audiência pública, ouvindo a população. E agora, pasme, Marcelo, fizemos ontem uma audiência pública na Assembleia Legislativa e, a pedido da Defensoria Pública, falou o seguinte, vamos fazer uma audiência pública lá na rodoviária. Olha aí, a Assembleia Legislativa saiu das cercanias da tribuna do Parlamento e viemos fazer com todos os órgãos, a CEPAM, a Prefeitura de Manaus, Governo do Estado, todos os órgãos estavam presentes lá. E aí, a nossa surpresa,
apareceu um projeto que era transformar o Terminal 6, que é Terminal 6, de ônibus urbano, para fazer uma adaptação para, para a rodoviária internacional de Manaus. Onde é que está o problema? Está o problema que terminais de ônibus, T1, T2, T3, T4, T5, é para terminal urbano. E sabe quanto foi gasto? Lá no Terminal 6, lá em Lagoa Azul, pasme você, 16 milhões de reais. E você que conhece o T6 está abandonado. E agora eles querem, nesse projeto, onde dinheiro do Estado e do município, querem investir mais 13 milhões e 700 mil reais para fazer adaptação a um terminal urbano que não deu certo. Ou seja, eu quero sim, mesmo que seja para mudar de local, mas seja um local planejado, onde os permissionários, né, os donos de ônibus que estão lá, os motoristas, os taxistas, possam ser ouvidos. Ou seja, O que eles dizem, os permissionários, sobre isso? Dizem que tem que permanecer lá. E tem um projeto que a Prefeitura e o Governo do Estado têm conhecimento, que é a manutenção no mesmo local, dotando as condições. Aquela área ali é do Estado, né? E o Estado está bancando mais uma vez esses 13 milhões e 700 mil e, curiosamente, o povo disse não. E eu sempre digo o seguinte, o povo ele não é somente convocado quando é para eleger de vereador o presidente da República. Ele também tem o direito, o dever, né? Primeiro, de questionar a aplicação de dinheiro público, mas também o direito de dizer quais são os projetos que vêm no interesse da população. Então, hoje lá, pela segunda vez, não foi somente os permissionários, foram os usuários que estavam lá, os funcionários das empresas de ônibus, os taxistas, ou seja, todo mundo, será que todo mundo está errado? Só os técnicos querem abocanhar mais uma vez. 16 milhões, fizeram o Terminal 6, que não deu certo, está lá abandonado. Agora quer pegar mais 13 milhões e 700 mil para fazer a adaptação. Ou seja, essa rodoviária não foi uma rodoviária pensada. Aí, uma vez o senhor colhendo essas informações, ouvindo os permissionários, funcionários, qual é o próximo passo? O próximo passo é que o grupo de trabalho agora passeia a bola para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai organizar todos esses segmentos. Já descobriram que tem um projeto há mais de 10 anos, na Seplant, né, que tem condições de ser feito, não esses investimentos todos de 3 milhões, mas eu creio que com 2 milhões pode fazer ajuste e colocar, inclusive, um pronto atendimento cidadão, um PAC, como talvez trazer a polícia defesa ao turista, né? Amazonas Tour, e como também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária lá dentro, porque ninguém tem controle, né? Se você pode pegar uma criança, sequestrar uma criança, coloca aqui no ônibus desse, vai bater no Caribe. E depois você vai ter uma placa, procura-se o fulano que está desaparecido, né? Então não tem um controle nenhum. Então eu creio que o momento agora de pensar exatamente nesses portos de entrada e saída das pessoas que são daqui e aqueles que vêm visitar. Como diz o adágio popular, a primeira impressão que fica, se você chega no porto, vê o porto tratando mal o cidadão que tem que pagar até para usar o banheiro, a rodoviária de Manaus da mesma forma, né, abandonada e sem as mínimas condições ao turista, qual a impressão que ele vai levar de Manaus? Vai dizer, a Zona Franca de Manaus gera muito emprego, né? Tem um PIB elevadíssimo, mas olha, não cuidam da população tendo uma rodoviária. Então quero que falem de Manaus, falem do nosso estado de uma forma muito mais positiva. Por isso que é a nossa briga, manutenção da rodoviária onde está e pegar o projeto que tem lá e a capacidade de aumentar, inclusive, a área de estacionamento e mais plataformas para atender novos ônibus, novas empresas e, principalmente, também dotar de condições decentes para os motoristas ter o local de conforto para que são viagens longas, né, que eles possam também, no momento, descansar. E esse grupo de trabalho, ele é formado por quem, deputado? Defensoria Pública, ARCEPAM, Assembleia Legislativa, Ministério Público, como também está inserido aqui o IGP, Unidade Gestora, né, como também da região metropolitana, Prefeitura e MMU, né, que é a antiga MTU,
Ou seja, todos esses órgãos que diz respeito à mobilidade urbana, a forma como está sendo conduzida não foi legal e o povo disse não. Perfeito. Da mesma forma que disse não, que é o próximo papo que a gente vai ter, Sim. os medidores aéreos, né, de energia. Justamente. Quando o povo diz não, é igualzinho a rodoviária, não vão tirar porque o povo não quer, que tire daí. O senhor foi presidente, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia, né? O que foi que motivou a criação dessa CPI e quais foram os resultados? Olha, primeiro, o que me levou a apresentar pela primeira vez, eu nunca apresentei o pedido de CPI. Em menos de 10 minutos eu consegui as assinaturas suficientes e com um único objetivo. Eu vi, em plena pandemia, as pessoas tendo a sua energia cortada, ou seja, um momento de dor, de sofrimento. Manaus aqui sofreu muito com morte. Praticamente todas as famílias perderam um ente querido, ou então um amigo. Eu perdi meu irmão mais velho, todos perderam alguém bem próximo. Enquanto esse sofrimento estava, o cidadão sem poder trabalhar, quebradeira de muitos negócios que o cidadão tinha. E ainda tinha a empresa Amazonas Energia na porta do cidadão cortando energia. E mais, muitos deles precisando de respiradores, precisando de uma assistência, assumindo na sua própria casa e sendo vedado esse direito. Foi uma senhora de 85 anos, aqui do Parque 10, que ela teve a sua energia cortada e estava vivendo de favor com a sua neta. Então, quando eu tomei conhecimento disso, eu disse, chega, é um basta. Uma empresa que foi privatizada em 2019, Marcelo, foi vendida por R$50 mil, que não é nem o preço de um carro popular, não tem o direito de tirar do cidadão, que é um serviço essencial, da forma como estava sendo feito, inclusive sem comunicar, sem notificar, ou seja, sem o direito do cidadão de se defender. Aí como foi conduzida essa CPI? E aí, diante disso, me pediram para que eu pudesse presidir, porque eu também sou presidente da Comissão de Minas e Energia, nós conhecemos essa matéria, criamos aí o grupo, né, de deputados para presidir a CPI, e aí fizemos o seguinte, nós não vamos somente ouvir o dono da empresa, e não vamos ouvir somente os órgãos aqui de fiscalização e controle, como nós ouvimos, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, o IPEM, o PROCON, né, a própria Amazonas Energia, os donos, né, e diante de ouvir todos, falamos o seguinte, vocês agora vão ser colaboradores dessa CPI. E aí foi aí que buscou. Aí o PROCON começou a dizer, opa, eles estão cobrando de forma indevida. Aí o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, é o único órgão que pode fazer vistoria e análise de medidores. O povo não sabia disso. O que acontecia? A empresa Amazonas Energia chegava na casa, como chegou na minha, retirava o medidor e depois ia dizer que tinha alguma irregularidade. E ninguém tinha para quem reclamar. Resultado, isto aí era algo rotineiro. E diante da CPI, resultado. Hoje o cidadão sabe que quem pode tirar e fazer vistoria é o IPEM. E tem que ir junto com a Amazonas Energia e para chegar na nossa casa, retirar o medidor, ele tem que dizer os motivos, ou suspeita, né, de desvio, coisa parecida, né, ou então lá o medidor, que de repente tem alguma, o visor quebrado, alguma coisa. E mais, para retirar, ele tem que dizer o seguinte, Marcelo, olha, eu quero aqui, estou dizendo que eu gostaria de fazer uma mudança aqui do medidor, tem que ter 3 dias e dizer quando o cidadão está na casa. O cidadão tem que acompanhar. Né? Não era assim antes, nunca, né? Nunca. O que acontecia? Eles pegavam, faziam o seguinte, retiravam o medidor, sumiam com o medidor e o cidadão não tinha. Com isso, o que foi que aconteceu? No caso comigo, que eles tiraram o medidor, colocaram o outro. Eu pedi vistoria e análise do meu medidor. E aí, com a análise do próprio IPEM, afirmando que estava aprovado o meu medidor, disse, por que mudaram? Aí eu mandei exatamente pegar o medidor onde estava e fazer. Hoje o cidadão se sente lesado, ou seja, com tudo que ele está fazendo na economia e continua pagando alto, ele pode dizer o seguinte, alguma coisa está errada, eu quero que o IPEM faça uma análise. O cidadão pode agora pedir, não é somente a empresa, o cidadão pode. Resultado, foi aí que o IPEM deu vários laudos, até porque nós fizemos CPIs
itinerante em cada zona de Manaus e também em vários municípios. E aí, Marcelo, olha aqui o curioso. É aí que nós descobrimos que a Amazonas Energia fazia gato. Né? Aquilo que a gente falou na CP, gato investido. Uhum. E aí o que acontece? A empresa cinicamente dizia o seguinte, não, está tendo aqui a cobrança indevida a mais, mas nós vamos devolver o dinheiro. Eu pergunto o seguinte, se alguém chega, rouba o seu celular, a polícia pega o ladrão, aí o ladrão diz, não, está aqui o celular do Marcelo, eu estou devolvendo. Eu pergunto, o crime deixou de existir? Claro que não, ao contrário, é um réu confesso. Então, a Amazonas Energia é um réu confesso que cobrava de forma indevida. Então, agora tem uma lei de minha autoria que deixa claro exatamente esta questão, que tudo isso que eu estou dizendo tem amparo legal. Uhum. E aí eles tentaram recorrer, mas não ganharam, né? Então, eu vejo que é nessa direção. Outra coisa que a CPI também ajudou. Eles estavam com um projeto de colocar, inicialmente, 100 mil medidores aéreos, aquele medidor da vergonha, né? Ou seja, que é a medição remota, né? Ou seja, o cidadão não tem como acompanhar. A Justiça, por 2 vezes, conseguiu suspender a instalação de medidor. Mas eu disse, isso aí, suspensão de instalação, é uma liminar muito frágil, que pode, na verdade, qualquer hora cair. Então, apresentamos um projeto de lei, tá certo? Proibindo a instalação desses medidores aéreos, chamado por nós medidor da vergonha, tá certo? Então, eles chegaram a instalar 13 mil medidores no Parque 10, parte da Cidade Nova. E de início eles já tinham adquirido 100 mil medidores. A lei que nós aprovamos agora proíbe a instalação de medidores. Você viu que agora eles não estão mais fazendo. Mas os que já foram instalados continuam. Agora é uma questão do próprio cidadão ele se sentir lesado. Tanto faz medidor aéreo como medidor convencional. Se o cidadão está sentindo que ele está pagando acima, ele pode recorrer ao Instituto de Peso de Medidor. Esse medidor que colocaram aí, eu estou sentindo que eu estou pagando a mais. Eu quero que seja feita uma perícia. E aí, retirar. Eu não posso dizer que a lei veio também para retirar todos os 13 mil medidores. Porque, de repente, alguém pode dizer o seguinte, não, tudo bem, eu vou permanecer. Só que a grita do povo foi pela não instalação. E aqueles também que têm os medidores convencionais, eles têm hoje o direito de pedir uma perícia e uma análise. E muita gente está ganhando isso. E o dono de lá da empresa, né, ele que mora lá no Jardim das Américas, lá eles não colocaram o medidor aéreo. E pior, na CPI eles falaram o seguinte, olha, lá no Jardim das Américas, na Ponta Negra, que é o condomínio mais caro de Manaus, né, e um dos mais caros do Brasil, ele disse que 35% das mansões lá furtam energia. Eu disse, você está cercado de ladrão, então, no Jardim das Américas, né? Então, imagina bem, mas lá não colocaram. Não tem critério. Então, se é só o pobre, o cidadão, lá da Zona Leste, da Zona Norte, na Alvorada, expulsaram. E agora com a lei que agora se tem, e foi aprovado por unanimidade, eles não vão colocar mais nenhum. Uhum. Isso são resultados de uma CPI que não foi para fazer gracinha política. Porque muitas das vezes, e por isso que eu sempre fui contra a CPI, né? CPI muitas das vezes serviu para fazer proselitismo político, ou então para dar ibope para político. Então, creio que sem resultado não tem objetividade. Eu digo, por exemplo, a CPI da pandemia, que o senador Omar, ele também encarou lá no Senado. Você viu que brigou até com o presidente que não queria dar oportunidade para o cidadão se vacinar. Olha, quem não quer se vacinar, não se vacina. Mas tirar o meu direito do cidadão de me vacinar, foi preciso uma CPI para o governo comprar. Eu já tomei, eu acho que você também, primeira dose, segunda dose, terceira e quarta dose. E agora você também não tem tanta gente morrendo porque a gente está imune, né? Então eu vejo que quando se trata de uma CPI que dá respostas ao anseio da população, eu creio que aí a gente acaba dizendo essa CPI era necessária. E essa CPI também, ela não ficou somente em Manaus. Nós fomos para os municípios. Uhum. Por exemplo, em Tabatinga, nós encontramos lá gato da Amazonas Energia. Em Tefé também encontramos gato da Amazonas Energia.
O cidadão disse, poxa, eu estou pagando muito caro, eu só tenho um bico de luz, mas por que eu estou pagando tanto, 600, R$ 1.500? Pedimos perícia, e a perícia do IPEM identificou que gato, cobrança acima do consumo, ela faz. Então eu oriento, inclusive, você que está nos assistindo, se você percebe que com toda a economia que você faz, você não reduz o preço da sua energia, procure o IPEM, o Instituto de Peso e Medida. Também, se quiser, a nossa Comissão de Minas e Energia, na Assembleia Legislativa, a gente dá toda a orientação e o apoio. Falar em Minas e Energia, faz anos que a gente ouve falar da Silvinita, via o seu mandato também, via seus discursos, e parece que agora as coisas vão começar a andar, ou eu estou enganado? Não, vai começar a andar. Olha aqui o curioso, foi preciso uma guerra na Ucrânia para o povo saber que nós somos, o Brasil é o maior produtor de grãos e de carne, de proteína animal, né? Tanto de aves, de animais de pequeno porte médio, né? Suíno, bovino, e também produção de soja, mas precisa de insumo, que é o potássio. Silvinita é o minério do potássio. E foi exatamente a guerra da Ucrânia que você observou, que é de lá que vem o potássio. Então nós compramos. Fez com que a gente, né? olhasse para dentro. E agora, aí foi preciso uma guerra para dizer por que nós somos grande produtor de carne e grãos e precisamos desse insumo e temos em quantidade aqui. Gerar emprego e renda é um mote muito fundamental, mas não somente no discurso. Então, por isso, Marcelo, hoje nós temos a segunda maior jazida de potássio do planeta e um detalhe, só tem aqui no Amazonas e também parte de Sergipe. Então não tem no sul e no sudeste outro canto o potássio, que vai de Borba, passando por Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Altazes, Silvia, Itapiranga, Nhamundá, até Nhamundá, fronteira do Pará. É uma extensão de 400 quilômetros. Então, o Brasil precisa desse fertilizante, precisa desse mineral tão importante para a produção de alimentos. Então, isso também vai gerar para todos nós emprego e renda e alternativa econômica que não seja somente o polo industrial de Manaus. A Potássios do Brasil já está instalada, né, em Altazes e, segundo informações, até 2026 começa a produção, é isso? Eu creio que é o caminho. A Potássios do Brasil foi uma das empresas que eu fui ao Canadá por 5 vezes e fomos dialogar. Eu fui com a ideia, como Rui Barbosa em Haia, né? Na Holanda, eu fui vender potássio para os maiores produtores de potássio do mundo, que é o Canadá. Eu disse, aqui nós temos. E eles não sabiam o que tinha. Porque, imagina bem, só tem sal onde foi mar. E eu dizia que há 250 milhões de anos, essa região foi mar. Para o pessoal entender. Tem o cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha. E tem o cloreto de potássio, que também está em maioria das composições de medicamentos. E como também é um fertilizante. Então, só tem aqui. Então, a Potássio apostou, está aqui. E eu espero que os problemas aí de ordem ambiental, que estão bem avançados, que a gente possa fazer com que o Brasil reduza a sua dependência da exportação de fertilizantes. O Brasil precisa disso. E mais, o superfosfato, nitrogênio, fósforo e potássio. Com a quebra do monopólio do gás, que eu fui o relator dessa matéria, dá também uma oportunidade de termos dentro do gás, que também tem amônia, tem ureia, que é o nitrogênio. Fósforo nós temos no sul do Amazonas. Então o Amazonas é praticamente um dos poucos estados que tem toda a cadeia dos macronutrientes, ou seja, o NPK. Então, quando se fala do Amazonas ser o celeiro da humanidade, que o Samuel Benchimol já falava, eu digo que não é transformar em campos de soja o nosso Amazonas, degradando todo o nosso bioma, mas, sobretudo, o que está no subsolo a 800 metros e transformar esse nosso potencial, né, que eu digo assim, uma indústria cloroquímica, uma indústria petroquímica, sem degradar praticamente o meio ambiente, porque está a 800 metros de profundidade. É importante falar que no saber geral,
A imagem de mineração é uma imagem do saber popular de degradação, de grandes buracos, de serra pelada, mas essa exploração de minério, ela é bem pontual, ela é bem estratégica, sistemática e é no subsolo, né? Não degrada nada na superfície. Não, primeiro a gente tem que diferenciar mineração com garimpagem. Sim. Garimpo, que muitas das vezes, por ausência do Estado, e olha aqui, eu vou fazer até um desafio, eu quero debater com essa turma aqui, ambientalista e tudo, que começa a questionar, veja bem, se você não trata o nosso bem mineral de uma forma dirigida, de uma forma mais eficaz, acontece o que está acontecendo. Ah, a Polícia Federal queima várias balsas, tá bom, é que nem a mosca do Raul Seixas, mata um e vem outro no seu lugar. Então o que queremos? Enquanto não se efetiva, não se normatiza, você abre precedente. Um exemplo, a questão do gás. Olha aqui o gás. Nós temos um grande potencial aqui na província do Azulão, aqui em Silves, e também temos aqui no Juruá, grande parte desse potencial. Então se gastou tanto esse gás e que, na verdade, não chegava na bomba do tanque, do consumidor, do cidadão que tem um veículo, um táxi, do Uber, como também você observa que não chegou às residências populares. Você for lá no Nova Cidade, você vê que aqueles conjuntos têm toda a espera de gás tubular e não chegou. Por quê? Tinha um monopólio, a Cigás, ela estava somente para atender meia dúzia. E é bom que se diga, o gás hoje atende todas as termoelétricas. Por que nós pagamos a energia tão cara? Mas não chegou e nós estamos lutando com a quebra do monopólio do gás, que nós fizemos lá na Assembleia Legislativa, né? Agora dá oportunidade para a gente ter os postos de combustível, não somente colocar disponível a gasolina e o diesel, como também o gás. Eu creio que aí se dá uma economia grande e ter também esse combustível não poluente aqui na nossa Amazônia. Perfeito. Sua pré-candidatura já está na rua, já vamos aí entrar na campanha em si. O senhor anunciou ontem a presença do ex-presidente Lula aqui em Manaus no próximo dia 2 de setembro. Como é que está a expectativa, as articulações e o carro já está na rua? Olha, primeiro que eu digo assim, que o professor, eu sou professor. Professor não reprova aluno. Como também o político, ele é reprovado pelo povo, não é verdade? E quem reprova o aluno é ele mesmo, quando ele não cuida do mandato, né? Eu digo quem tem mandato, quem está vendendo sonhos, quem está vendendo projetos para o futuro, ele ainda pode dizer, se eu for eleito, tal, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas quem já tem mandato, tem que prestar conta como um aluno, né? Ao professor. Aí tem primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, ou seja, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, para que, no final, o professor, no caso, que é o povo, ele vai dizer, está aprovado, então está reprovado. Né? Então, eu creio que quem tem mandato tem que prestar conta do que fez. É o que nós estamos tentando fazer aqui. E quem não tem ainda, vende esperança, vende sonhos. E eu digo a você, eu presto contas do que eu estou fazendo como parlamentar, que é um pé no parlamento todo na sociedade, mas eu também vendo sonhos, eu vendo esperança, eu vendo felicidade, eu vendo amor. Eu quero cada vez mais que a gente tenha a classe política com os poderes aqui sentindo na pele o sofrimento da população. Eu sempre digo que nada substitui. Nós temos tecnologia para tudo, né? Não dá para a gente estar no WhatsApp, está dando um bom dia, boa tarde pelo WhatsApp para alguém que está bem próximo da gente, mas a gente não tem mais a vocação ou então o desejo de dizer, oi, tudo bem? Pega na mão. Então essa coisa pessoal, ela deve ser intransferível. A partir do momento que você distancia, é a mesma coisa da relação do político com o eleitor. Então, essa relação, ela tem que ser permanente durante todos os dias, durante o mandato, né? Então, eu creio que não dá, e olha aqui que eu vou te falar, Marcelo, não dá o político que nunca pisou numa feira, ele começa a passear na feira. Aquele político que nunca comeu um charaqui lá na Manaus Moderna, ele começa a chegar lá para fazer lá uma postagem, ele pega o jaraqui, come, não tem nem jeito de pegar, porque não tem hábito. Então o povo fica atento, opa,
O que aconteceu? É por isso que tem aquele ditado, o lobo na pele de cordeiro, né? Então, creio que o povo cada vez mais está muito ligado nisso. Então, como também você me perguntou, dia 2 de setembro, o presidente Lula estará aqui. E ele me falou, eu sou presidente da federação, né, dos 3 partidos, PT, PV e PCdoB, e o Lula me falou, Sinésio, eu não quero vir aqui para fazer motociata, eu não quero somente para jantar na casa de alguém. Eu quero fazer o que eu sempre quis fazer e sempre fiz, durante as 13 vezes que eu estive em Manaus. Foi inaugurar conjuntos habitacionais, Cidadão 1, 2, 3, 4, Conjunto Lula, conjuntos habitacionais ao Ranceniano, inauguração da Ponte sobre o Rio Negro, Arena da Amazônia, né? Escolas técnicas, investimento nas universidades, o Luz para Todos, né? Que agora, por isso que a CPI foi para cima, parou esse programa, que é extremamente importante, levar energia para as comunidades mais distantes. Então eu vejo que o Lula disse assim, Sinésio, eu quero ir aí para comer um peixe, mas também caminhar, eu quero caminhar com o povo, né? E vou dizer para o povo, mais uma vez, quem diz e que quem está diariamente se acompanha pelo noticiário, né, querendo acabar a Zona Franca, né, a Confederação Nacional da Indústria hoje está fazendo uma nota contra, né, contra a Zona Franca de Manaus. E o Lula, ele não está vendo sobre colégio eleitoral, porque se fosse ver, ele queria o Sul e Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, que na verdade querem que acabe os incentivos, ele cai na onda. Mas não, ele disse, a Amazônia, ela precisa da Zona Franca de Manaus, porque é uma região distante, com as suas peculiaridades, enquanto a gente não amplia com novas alternativas econômicas, o coração que pulsa a economia, né, e gera renda, emprego aqui no nosso estado, ainda é Zona Franca. Então Lula, ele vem falando permanentemente a manutenção do modelo Zona Franca de Manaus. E para a gente isso aqui é tudo, né? Então é a garantia de um novo governo que vai garantir mais de 150 mil empregos diretos e fora mais de 500 mil indiretos. Deputado, eu quero lhe agradecer a essa primeira entrevista ao Central do Poder. Nosso tempo já encerrou e desde já eu quero lhe convidar para retornar um pouco mais para perto das eleições, de fato, para a gente falar um pouco de como está a sua campanha, de como está a correria aí pelo Amazonas. Eu quero lhe dar a oportunidade para falar diretamente com o seu público agora, o que o senhor desejar. Primeiro, eu conheço cada pedaço desse estado, é um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com dificuldades imensas, né? O povo tem, principalmente hoje, conversando com as populações indígenas, eles precisam cada vez mais que a energia solar chegue, a universalização desse serviço chegue, né? Mas, sobretudo, dizer que da nossa alegria de estar batendo papo com você, e não tenho dúvida, eu creio que cada um colhe aquilo que planta, né? Eu sempre tento plantar, primeiro, a solidariedade, o sentimento em dever cumprido com o mandato que nós temos. Então, vamos à luta e firme e forte. Aqui o Central do Poder já fez esse convite e a hora e momento que você desejar que a gente esteja aqui, eu vejo que o papel do homem público é fazer da sua vida pública. Quem quer fazer da sua vida uma atividade ou então uma vida privada, não se envolva na questão pública, né? Então você fica no seu cantinho. Eu coloco sempre à disposição e na defesa do que o povo mais necessita. Eu sempre digo, concluindo, Marcelo, eu digo o seguinte, o mandato só tem sentido quando ele atende os interesses da população, né? Então eu não entrei na política por vaidade, ou então por status, ou então por obrigação de dever familiar, de manter um pedigree, né, familiar, dizer, olha, fulano, ciclano, ele continua na política, né? Eu estou lá, enquanto o povo quiser, eu estarei. Quando o povo dizer o seguinte, Sinésio, levanta da cadeira, vamos colocar o outro, eu também vou dizer meu muito obrigado, porque os mandatos que nós temos, eu coloco sempre como se fosse o meu primeiro mandato, o meu primeiro dia. Satisfação em servir é a nossa marca registrada. Muito obrigado, deputado. Esse foi o deputado Sinésio Campos, do PT Amazonas, pré-candidato à reeleição de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui conosco. Te peço também que assista às nossas outras entrevistas, siga-nos nos nossos canais, nas redes sociais e nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!